Realização: Lei Aldir Blanc, em Mato Grosso. Secretaria de Estado de Esporte, Cultura e Lazer. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O longa-metragem a seguir conta a história de Sara Jane, bailarina, professora, coreógrafa, atriz, artista plástica, empresária, diretora, produtora cultural e presidente da Aprodaro, Associação dos Profissionais da Dança de Rondonópolis, Mato Grosso. O longa nos apresenta uma sequência de pessoas falando, descrevendo e relatando a trajetória de Sara Jane. Ora, vemos as pessoas falando, ora imagens de apresentações, espetáculos, aulas, ensaios, construções de cenários e figurinos. Recortes de jornais são mostrados com manchetes e acontecimentos que envolvem o caminho percorrido pela profissional de Sara Jane. As pessoas que relatam no longa-metragem são familiares, amigos, alunos e profissionais que também construíram sua história com Sara Jane. As imagens apresentadas através de fotos, recortes de jornais e pequenos trechos de vídeos mostram uma retrospectiva com imagens em branco e preto, envelhecidas e coloridas, não em uma ordem cronológica a todo momento. Em alguns momentos, o foco está nas pessoas falando, em outros, apenas nas imagens que passam sucintamente. Eu nasci em Santa Cruz do Rio Pardo e depois fui morar na cidade de Ipaussu, também interior de São Paulo. Como a minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 2 anos de idade, então uma boa parte da minha vida foi morando junto com meus avós, né? Nós morávamos com o meu avô Celso e a avó Wanda. E de Ipaussu eu lembro de algumas coisas, né? Lembro da mamãe trabalhando numa grande escola que tinha lá ao lado de um lago artificial. Lembro da coleção do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que a mamãe lia para mim e para a Patrícia todos os dias, né? Nós conhecemos toda a literatura de Monteiro Lobato através da minha mãe, ela contando as histórias para a gente à noite. Lembro dali mesmo ter algumas experiências com o teatro, né? Então, assim, a mamãe incentivava muito a dramatização, ela comprava material pra gente, assim, eu lembro que na época eram disquinhos com canções, com historinhas, né? Eu tenho uma fotografia da minha mãe dançando comigo, maquiada de palhaça e dançando com um fantoche do Pinóquio, né? E a gente dançando junto, eu e ela manipulando o boneco e a gente brincando, né? Eu tenho foto do meu avô se fazendo de monstro e eu com uma peruca loira daquelas Mary Morrow, né, com um colar, com um brinco, né, e fazendo cara de assustada, e meu avô brincando que ele era um monstro. Então essas brincadeiras, essas dramatizações, isso sempre aconteceu dentro de casa, o que foi muito importante. Eu tive boas referências familiares, né? Meus avós resolveram vir para Mato Grosso, e nós acompanhamos. Então, quando nós chegamos aqui em 1977, a feira, inclusive, era uma feira assim que tinha presença de índios vendendo artesanato, até animais silvestres eram vendidos na feira, né? Era muito interessante. Quando veio uma senhora que transpirava cultura, produzia coisas assim que para Rondonópolis na época era muito de vanguarda. A minha mãe começou a trabalhar na escola Adolfo Augusto de Moraes, que foi o início de muitas coisas, né? Então, por exemplo, o Teatro Infantil Marquês de Rabicó, ele foi criado dentro da escola Adolfo, porque a atividade da mamãe relacionada à educação sempre esteve atrelada à arte, sempre esteve atrelada à dança, né, ao teatro, às declamações. A maior parte das peças teatrais que foram elaboradas por ela são peças teatrais com foco na educação, ou meio ambiente, ou história, ou ciência, ou geografia. E ela usava essa ferramenta para trabalhar na educação dos alunos, na aprendizagem dos alunos, né?
como eu gostava de criar, né, e eu tinha um incentivo dentro de casa, a mamãe gostava de me assistir dançando. Sabe, coisa de mãe, né? A gente gosta. Mas aí ela me incentivava, então ela criava o figurino, ela fazia o figurino, entendeu? Então, assim, aí eu apresentava, fazia a apresentação daquela coreografia, fazia aqui, ali, em outro lugar, ia apresentando, aí eu já gostava de outra música, Lógico que as apresentações eram livres, então cada vez que eu apresentava era diferente. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu estudava na escola Major Otávio Pitaluga, a EMOP, e a Sara foi uma primeira referência de artista que eu vi presencialmente na minha vida, porque a referência que eu tinha dos artistas eram os artistas da televisão, do cinema que eu frequentava, mas que pessoalmente a Sara foi a minha primeira referência. Ela era a diretora artística do Grêmio da escola. E ela estava passando nas salas de aula e vendo quem queria fazer teatro. E eu me lembro, que eu gosto de contar muito isso, porque eu com 12 anos eu recebia ofícios da Sara Jane, convocações para as reuniões. Era assim, o Grupo Teimar convoca para a Assembleia Geral do Grupo Marquês de Jabicó, e eu me sentia muito importante nessa época, né? E aí comecei a frequentar e já comecei a animar a festa de aniversário com a Sara. A primeira peça que eu dirigi, eu tinha 14 anos de idade. E foi lá na escola EMOP. Imagina, 14 anos de idade, diretora já, né? Já inventando moda. Em 1981 é que eu tive contato com a primeira escola de balé, que foi através da Academia Helena Dança Moderna. Então eu comecei a fazer as aulas de balé, mas como financeiramente, né? A coisa era meio justa. A mamãe tinha o salário dela de professora, mas né, todas as despesas, mais também com as mensalidades de balé e tudo mais, ficou difícil. Então, assim, eu iniciei na Academia da Helena, depois eu tive que sair por questões financeiras. E aí, mais tarde, teve um concurso interescolar realizado na escola EMOP, né? E eu participei do concurso na época, dançando pela escola 13 de junho. E eu levei 3 solos e recebi primeiro lugar nos 3 solos que eu dancei. E a Helena fazia parte do júri. Então aí ela me chamou para conversar, perguntou por que eu tinha parado, e aí a mamãe explicou, e foi nesse período que eu recebi a bolsa de estudos e mais tarde recebi o convite para iniciar como professora de baby class nessa mesma academia. Eu me recordo quando a professora Edith chegou em Rondonópolis e que a Sara foi dar aula de baby class numa academia chamada Helena Dança Moderna. E nessa academia eu fazia. Inclusive lá a Sara conheceu o Venâncio. Eu lembro bem que ela chegou, a Helena apresentou, olha aqui a nossa bailarina, a Sara Jane, aqui é o professor de karatê que está fazendo parte agora da nossa equipe. Quando eu vi a Sara Jane fazendo a boneca Emília numa festa da Carolina Maggi, que choveu pra caramba e ela teve que se desdobrar o triplo, porque aquelas crianças não podiam sair na chuva e a festa era na casa. Agora você imagina, a Sara Jane vestida, a menina puxando para tudo quanto é lado, 50 guri puxando ela. Aquele dia eu vi o quanto ela era artista. Então a Sara Jane, para essa meninada que chamava ela de tia, outro chamava ela de Emília, outro chamava... Mas ela tinha esse frisson em volta do nome dela, ela sempre teve um nome plumado. Eu me lembro que eu sentava depois com as crianças e as crianças acreditavam que ela era Emília e falavam assim para mim: nossa, que orgulho você ser amigo da Emília, né? E você manda lá um beijo pro Pedrinho, pra Narizinho, lá no sítio, quando vocês voltarem. E eu falava assim, a Emília é minha amiga. Mas eu tinha mais esse orgulho de ser o amigo da Sara, né? O partner dela naquelas apresentações. Eu via, assistia assim de relance alguma coisa, ela dando aula, e também conhecia a professora Edith, tinha um nome muito grande na cidade, até porque ela era da DREC, né, que naquele tempo ela tinha muito conhecimento da didática educacional, e eu via que ela tinha uma ligação muito grande com a mãe dela. Só que ela já tinha, desde o início, uma responsabilidade muito grande, porque ela tinha aqueles horários certos com as crianças, a maneira de cuidar das crianças, das pessoas. Por isso que eu fiz o convite para ela e a mãe dela,
para ela dar aula, lecionar também, aula em Jaciara comigo, já na minha academia líder, aí lá eu já abri a academia líder, né? E de repente você vê, Venâncio chega, era uma outra área, se associa com ela na academia, quando a sua avó assustou já era casamento. Aos 17 anos de idade eu já era uma senhora Venâncio, e já era empresária. Não foi fácil não. Mas enfim, né? Deus vai suprindo, vai capacitando, vai nos protegendo, né? Depois que a Lena encerrou a atividade dela aqui, ela assumiu a liderança da dança clássica e moderna em Rondonópolis. Então ela se tornou realmente uma referência indiscutível. Uma luz que brilhava sobre sua mãe, como professora, como bailarina, como artista. Ela vive cultura o tempo todo. Logo, logo ela iniciou uma carreira solo e a gente acompanhou. Quando seu pai começou com academia também, de judô, de jiu-jitsu, e ela dá aula de balé, e ali nós começamos a ter uma convivência cultural. Então, ali, dentro do jornal, eu pude acompanhar muitas fases. A Sara sair da academia da Lena na época, e depois ela com o Venâncio montarem a Líder de Artes em lugares diferentes, depois a construção. Uma professora, né, uma bailarina e uma professora de categoria. Até então eu não tinha visto um artista de verdade fazer uma apresentação assim pessoalmente, entendeu? Não tinha visto. E a primeira apresentação que eu vi, assim, que me encheu os olhos de um ator, na verdade uma atriz, que foi a sua mãe, a Sara Jane. O primeiro espetáculo que eu assisti da Líder, que eu apaixonei, foi o da sua mãe dançando no Caiçara, Canadá, que antigamente chamava BR. E lá eu assisti o espetáculo Pluft, o Fantasminha. E sua mãe era presença obrigatória, não tinha como não chamar a Sara sempre que tinha os eventos. Ela revolucionou a cultura em Rondonópolis. Podia quebrar uma perna ou não, mas ela estava lá, em cima de caminhão, em cima de palco mal feito. Porque tinha a presença de palco, era uma coisa que me chamava muito a atenção, né? A versatilidade como bailarina. Tenho uma gratidão muito grande quando eu fui lançar um livro lá em Guiratinga e eu a convidei para fazer parte do lançamento. Foi muito elogiado o meu lançamento do meu livro em razão justamente dessa apresentação da dança e foi uma das mais bonitas que eu já vi. Para falar a verdade para você, eu me inspirei muito na apresentação da Marvada Pinga da Sara, que foi bem no meu início. Eu soube da Sara pela primeira vez através de um aluno meu, olha que mundo pequeno, através de um aluno meu, Claudemir. Ele dançou, eles se apresentaram, falou uma moça bacana, super legal, talentosa, foi lindo para Dedê. Então eu lembro dela dançando nas pontas, quando eu ainda não dançava. Aí depois eu dancei uma coreografia que ela dançou também, que foi muito... Para mim foi marcante, né? Poxa, eu tô dançando uma coreografia que a Sara já dançou, né? Ela vivia 24 horas de cultura como artista, como bailarina, como professora, como empresária, como empreendedora, produzindo, dirigindo, criando. Eram experiências muito gratificantes, mas eu não tive nesse início de carreira minha alguém que realmente cuidasse de mim. Nem como um professor e nem um coreógrafo. Olha, vou montar uma coreografia para você, Sara Jane, vou te ensaiar, Sara Jane. Essa experiência,
né? Eu não tive, tá? Então, assim, mas por outro lado, eu tive algo que me estimulou muito a trabalhar com a criatividade. As responsabilidades foram crescendo, porque a partir do momento que eu comecei a ministrar aulas, eu também tive que começar a coreografar. Então, embora eu não seguisse uma coreografia nas minhas apresentações, eu tive que começar a aprender a coreografar para outras pessoas. E começando com crianças bem pequenas, o que já é um desafio. Porque aí a gente não dançava ainda balé de repertório, né? A gente só dançava as coreografias, as produções que a Sara montava. Mas que eu via que a maior necessidade era a questão da formação do bailarino. E isso a Sara sempre teve como objetivo. Eu tive muitas oportunidades também por conta disso, porque a partir do momento que eu me tornei uma empresária, a própria Academia Líder de Artes investiu na minha formação, né? A própria empresa, os recursos da empresa foram um grande apoio nessa minha formação e além do próprio apoio mesmo do meu esposo. E eu tive grandes oportunidades, né, de fazer aula com professores maravilhosos por todo o Brasil e de trazer também cursos importantíssimos aqui para Rondonópolis, né? Então, a professora Toshi esteve aqui várias vezes, né? Ana Carolina Pagano, José Ramos, Kiko Guarabira, maravilhoso, muito querido Kiko. Kiko Guarabira, minha mãe já tinha esse costume de trazer antes. O Kiko Guarabira era super famoso, que eu acho que ela ia sempre pra fora pra tentar buscar o melhor, então ela começava também a tentar trazer na época. Então, onde você vai, dos profissionais que a gente conheceu em Rondonópolis e que foram dar os cursos, eu falo que eu fui a aluna da Sara, todo mundo fala, Sara, ela é bem reconhecida por tudo que ela faz pela dança. Foi através dela que, inclusive, eu tomei melhor conhecimento sobre a dança clássica em Rondonópolis. Eu consegui trazer, inclusive a sua mãe fez oficina com ele, considerado o melhor diretor de teatro, de professor de direção de teatro do Brasil, que é o Renato Icaraí. Inclusive a sua mãe fez oficina com ele. Luiz Carlos Nogueira foi o professor que me instruiu mais com relação ao ensino da metodologia Royal Academy of Dance. Uma universidade é uma escola que dá um know-how grande e também é uma formação concretizada, né? E ela passou esse tempo todo estudando, pesquisando, e aí conhece sua mãe, muito perfeccionista, que é o melhor do melhor e está certo. Mas eu não estudei só a metodologia da Royal. Então eu procurei sempre trazer outros professores com outras metodologias, cubana, russa, né, tchequete. Então assim, eu procurei dar uma olhada no que tinha de diferente nessas outras metodologias, no que eu tinha a aprender dentre essas outras metodologias também. E eu acho que isso é importante, eu acho que todo professor deve ter essa busca, né, ampla. Ela tem um baita conhecimento em Royal. Eu não tenho Royal, eu sou Vaganova, mas a gente consegue discutir porque a gente tem o mesmo amor por essa coisa que é a dança. Desde quando eu entrei ali em 2009 até 2020, todos os cursos que a Sara levou para a academia eu fiz. De balé, de jazz, de contemporâneo, de todos, assim, que eu pude fazer, eu fiz. A Sara falou, faça cursos, vamos, né, aumentar o leque de opções, enfim. E daí eu fiz curso com um bailarino muito famoso que faleceu, acho que uns 2, 3 anos atrás, que é o Ismael Guizer. E ele me adorou lá, ele simplesmente me adorou, Eu fiz o curso com ele, ele super elogiou a técnica, né, a dedicação, enfim, toda a base que eu já tinha adquirido em Rondonópolis, isso antes de eu vir para Curitiba. Fiz um curso que fiquei 2 meses em Cuba, eu fiz o Cubalé lá, foi em 97, então assim, foi... Igual eu te falei, a base que eu tive que me proporcionou isso. A base, quem é a base? Sara Jane. A minha mãe foi essencial para minha carreira, né, como bailarina. E os meus pais sempre investiram nos melhores cursos,
aulas particulares com os melhores professores da época. Eu lembro que as aulas com a Sara eram sempre mais rígidas, assim, né? Eu comecei a fazer muitas aulas, daí a gente começou a estudar para o Royal, né? Os ensaios eram muito pesados, assim, horas de ensaio, muitas horas de ensaio, assim, de repetir cada passo milhões de vezes. Se um errava, voltava todo mundo, fazia tudo de novo. Não tinha essa de feriado, de dia santo, não tinha nada disso não. Era ensaio, ó, atrás de ensaio. Bom, eu acho que eu tenho que começar dizendo o seguinte, eu sempre levei muito a sério o meu trabalho, muito. E naquela época, eu não tinha a experiência de ter visto, né, acompanhado de perto, assim, o trabalho de outras escolas, né, não tinha YouTube. Eu achava que por ser uma metodologia britânica, que eu tinha que ser o mais britânico possível. Não podia ter um fio de cabelo escapando, nem pensar, entendeu? Elas piscavam junto. Elas respiravam junto. Eu falo assim para as meninas hoje na academia que quem tem ela como professora hoje tem um privilégio. Não que eu não tive, mas ela era muito rígida. Quando eu comecei a ter aula com a minha mãe, foi tenso. Ela é muito exigente, né? Ela era mais exigente, eu acho, na minha época, né? Como sempre, a filha mais velha sempre se lasca. Quando fala, tal, seja pontual, a gente já brinca. É pontualidade normal ou pontualidade Sara Jane, né? Essa personalidade que ela tem uma fisionomia assim calma e angelical, mas ao mesmo tempo ela causa um impacto em você. 100%. Quem conhece Sara Jane sabe o tanto que a pessoa é convincente com aquela carinha. Mas tem que ser assim. Após o exame da Royal, eu tive dificuldade para me desmembrar um pouquinho, entendeu? Para ficar mais light. Então, assim, foi um processo, foi um caminho. O que eu queria? Eu queria que eles fizessem o melhor. Eu admiro muito a Sara, assim, também pelo que ela já fez e continua fazendo pelos artistas de Rondonópolis, principalmente para a dança. Tem muitos artistas aqui em Rondonópolis que foram formados pela Sara Jane. A Sara me deu a oportunidade, pela primeira vez, de ser ali um professor de teatro, de começar como professor de teatro, sob a supervisão da Sara. Foi quando eu montei a minha primeira oficina, que é a Oficina de Atores Clóvis Assis, que era a interpretação para teatro e TV. Na verdade, era um curso só de teatro infantil, e a Sara me deu essa oportunidade, abriu uma turma para mim. A gente tinha um grupo, a gente estudava para dar aula. E a sua avó ajudava a gente na parte de explicar como eram as crianças, os tipos de brincadeira. Eu tenho guardado ainda caderno de planejamento de aula. A minha adolescência, eu lembro que eu praticamente paguei a minha escola dando aula para o CI, da parte do 2º grau. Depois, quando eu fui para a faculdade, quem daí investiu no Khalil Zahir foi o Mohamed, que me permutou também a mensalidade da faculdade para mim dar aula no Khalil Zahir. Então eu comecei com criança com a Sara e em Belo Horizonte eu tive a oportunidade, uma academia pediu uma professora no Centro Mineiro e a Maria Clara me indicou para eu poder dar essas aulas. Então toda terça e quinta eu viajava 3 horas para Barbacena para ir e 3 para voltar. Então, assim, muitas coisas eu baseio, a maioria, na verdade, eu baseio nos ensinamentos da Sara. Como professor, como coreógrafo e como empresário, como diretor. Muita coisa, eu pesco dela, pesco um pouco da Ariel, pesco um pouco do Rafael lá atrás, pesco um pouco de cada curso que eu faço. Então, assim, a imagem que eu tenho de professora dela é excepcional. A imagem que eu tenho como mãe dela é maravilhosa também. Também há necessidade da gente formar novos profissionais. Priscila é uma profissional formada aqui pela Líder, é meu braço direito aqui dentro, mas a gente sente falta de mais professores, porque senão fica difícil a questão de administração da empresa, administração de eventos, ministrar aulas, e criar coreografias, e dar ensaios, e levar para apresentações, e levar para competições, né, e preparar para exames. Tudo isso exige muito tempo,
muitas horas de trabalho e nesse caso eu realmente preciso de uma equipe maior para que eu torne a ter esse outro ritmo. Então a primeira peça de teatro também que eu assisti foi o Saci, com a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi escrito pela professora Edith Pereira Barbosa, né? A minha saudosa tia Edith, e dirigido pela Sara, apresentado na sala da 7ª série lá da Escola EMOP. E como eu já tinha uma referência na minha vida do Sítio do Pica-Pau Amarelo da televisão, aquilo para mim foi que aquele meu sonho que eu via na TV se transformando em realidade na minha vida. Dentre os espetáculos, né, que foram produzidos, que foram montados, que normalmente eles têm que ser realizados todo final de ano, é uma forma das alunas estarem concluindo, mostrando o seu desenvolvimento ano a ano, é uma forma dos pais estarem acompanhando também esse crescimento técnico, artístico dos filhos e tudo mais. Tem alguns trabalhos que eles se destacaram mais que outros. Eu diria que o Mundo Mágico dos Gnomos foi o primeiro que eu realmente criei. E esse espetáculo, ele foi apresentado em 1984, no Ginásio de Esportes Marechal Rondon, aqui em Rondonópolis. Posteriormente, ele chegou a ser levado também para o Teatro Fernanda Montenegro, em Curitiba. Foi muito legal. Eu lembro que eu me senti muito importante de estar apresentando para tanta gente, né? Isso foi bem legal. Foi bem legal. Teve um friozinho na barriga, básico, mas a experiência valeu a pena. Aí nós fomos num ônibus cheio de crianças. Eu tinha entrado no teatro quando eu morei em Curitiba, mas não no teatro igual aquele e indo apresentar o Mundo Mágico dos Gnomos. Eu fazia uma das principais, que era a menininha, né? Então era muito divertido. Eu acho que foi um dos espetáculos que eu mais gostei. Não, parecia que a gente estava em Hollywood, né? Era uma dimensão paralela mesmo. Não, para as crianças é uma aventura, porque realmente você dançar num teatro, né? Elas entrarem dentro de um teatro é algo tão inusitado, tão assim, né? Tão difícil elas imaginarem uma situação dessa aqui morando em Rondonópolis. Além do Mundo Mágico dos Gnomos, teve ainda outros espetáculos de autoria. Um deles foi Para Não Chorar o Meu Vale, que foi um espetáculo de cunho ambiental, que vinha falando sobre, né, o Vale do Rio Vermelho, que envolve São Lourenço, o Rio Vermelho e o Rio Ararial. Foi um espetáculo muito bacana, que nós envolvemos teatro, dança, e ele foi apresentado também mais de uma vez. Era um espetáculo bem grande, né? Eu dançava muitas coreografias. E um evento que se destacou muito para mim na minha infância foi a Semana de Artes, porque tinham peças teatrais, poesias, dança, e a minha avó sempre estava lá junto com a minha mãe. Nós tivemos Além do Arco-Íris, que foi um espetáculo apresentado e que nós estamos trabalhando na remontagem dele agora. Um espetáculo baseado nas histórias bíblicas e também um espetáculo da minha autoria sim, né? As coreografias, a montagem, porque a história com certeza não é da minha autoria. Eu peguei o texto, memorizei, fui para o estúdio, gravei acho que em 2 minutos toda a narrativa. Há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo. Foi meu último espetáculo com a líder, né? Eu lembro que eu representei a Eva junto com uma outra colega, com a Gláucia. Aí depois a gente fez a parte da dança, né? Dos raios de sol. Aí a parte... Nossa, foi muito legal. Eu dancei com a Yasmin, né? Tem mais 2 espetáculos também que eles foram criados em homenagem. Homenagem à minha mãe, que foi o espetáculo Sonho Encantado, e Rosas no Cerrado, que foi em homenagem à minha irmã, que é bióloga. Então são 2 espetáculos que foram criados assim com muito carinho, com muito amor, que foram dedicados a pessoas que eu amo, que são pessoas da minha família. E a partir dali eu fui entrando em algumas peças. Dentre as maiores estaria Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde eu fiz o Príncipe Escamado, e também o Don Quixote, onde eu era uma das crianças. Ele foi um espetáculo assim, primeiro porque eu amava a parte ser a Kitri, que eu fui a principal na época,
porque a Kitty tinha muito da minha personalidade. Eu nunca gostei, acho que muito de balé, assim, porque era muito lento. Eu gostava de coisa mais rápida, mais forte. E a Kitty, ela era forte, ela era espivitada. Tinha parte de expressão que eu acho que eu me divertia, né? Tinha os personagens também, tinha os meninos que dançavam comigo e aproveitava pra sacanear, sabe? Então eu tenho umas lembranças muito engraçadas. E tinha uma equipe muito legal que ensaiava. Era uma equipe muito divertida, alto astral. A dança, por ser forte, por ser expressiva. Eu gostava muito porque tinha aquele que você fazia com o cabelinho enrolado, assim. Então eu achava um charme, aquela rosa. Então, assim, pra mim foi um espetáculo, assim, também que eu me lembro que eu amava fazer. Relacionado a Quebra-Nozes, né? Rotina de ensaio com Sara Jane, só vivenciando pra saber de verdade como é, né? Mas, assim, a gente ensaiava muito, principalmente porque envolvia realmente muitas pessoas, né? E tinha uma cena coreografada, que eram as crianças dançando, tudo mais. Então, assim, e a maioria não tinha experiência nenhuma com dança. As meninas, a maioria das meninas que participavam realmente era do balé e tal. Tudo bem, agora os meninos... 99,9% não tinham muita experiência com dança, né? Além desses, tem os eventos como Dançando Pra Nossa Gente, que foram realizados ali no Ginásio de Esportes Marechal Rondon, o Festival Dançarte, que foi um festival que ele também atendia outros grupos e academias, mas nós montávamos um espetáculo de gala especial para abertura. Não era nível de interior. Moulin Rouge foi cuidado a aquele ensaio que a gente fez com aquele... Era o último ensaio e a gente acabou fazendo um ensaio fotográfico, né? Foram 2 dias que a gente fez o ensaio, mas aquilo ali dava certeza de que a gente estava no caminho certo. Eu acho que Moulin Rouge foi o início de uma nova fase. Foi um espetáculo onde nós tivemos participação de universitários, de atletas de jiu-jitsu. Nós tivemos muito apoio. E o melhor de tudo, essa participação, minhas amigas participaram e elas não dançavam, que era a Melissa, a Mariana, a Camila Polato, aí tinha a Luísa Logrado, mas a Luísa Logrado dançava, mas as que não dançavam. Foi a primeira participação delas de dança e elas arrasaram. Depois do Moulin Rouge vieram grandes produções, histórias da Disney, né? Produções da Disney, então A Bela e a Fera... O Robson, aquele que eu falei que entrou lá no Moulin Rouge, e ele arrasou de Gaston. Nossa, parece que foi feito pra ele. Mas ele conseguia todos os personagens ser diferente. Então, assim, eu acho que ele se encontrou, sabe? Eu lembro que, tipo assim, a gente precisava... como a gente não tem uma estrutura de microfone e tal, a gente tem que estudar os textos pra mímica labial. Então, tinha que chegar no sábado com a letra decorada. Arrumar cenário, arrumar tudo. Cadê a roupa que não tem? Vamos arrumar aqui. E a Sara já chega antes, cadê sua roupa? Deixa eu ver o sapato. Ah, não trouxe sapato, vai atrás do sapato. Entendeu? Era o tempo todo desse jeito. Tinha que estar, principalmente nos últimos ensaios gerais, tinha que estar do pé à cabeça, com tudo arrumado. Só na maquiagem, né? A Bela e a Fera já foi maravilhoso, mas Frozen foi pra, arregaçar. Foi o espetáculo, foi o musical. Foi assim, cara, só não cantava de verdade, porque lá tinha que estar em São Paulo, Rio de Janeiro. Eu assistia várias vezes e me arrepiava. Então, assim... Eu, que estava acostumada com os espetáculos da minha mãe. Meu filho participou do Frozen, era um pouquinho de gente, ainda... Nossa, ele entrava, todo mundo ria. Então a gente treinou Aladdin em 2018 para poder apresentar em abril de 2019, que era uma proposta nova que a gente estava tentando fazer, né? Que a Sara estava tentando fazer. Comecei a dar aula em Alto Garças, então, tipo assim, trazer as minhas alunas de Alto Garças para apresentar aqui, assim, os pais de lá nunca tinham visto uma coisa tão grande. Então, assim... Puxar a marcação de palco delas foi bem difícil, porque elas nunca tinham estado num lugar tão grande daquele, né? Eu senti que ela depositou um pouco mais de confiança em mim e em algumas outras pessoas que tinham mais experiência, inclusive para estar ajudando a coordenar os ensaios. Eu tenho na minha cabeça que era uma forma dela de começar a preparar a nova geração de professores, de diretores, de coreógrafos, de ensaiadores, que realmente é muito carente aqui na região. Sempre que eu vou para São Paulo, né, eu procuro
já, ver qual que é um musical que está passando, qual que é um teatro bom que a gente possa assistir, principalmente musical. Eu gosto muito de musical. Né? Eu assisti Rei Leão, assisti Os Miseráveis, assisti Mamma Mia, assisti... que mais? O Fantasma da Ópera. Eu assisto aqui, né? Porque você tem que pôr na mesma proporção. Eu falo, gente, eu fico encantada, eu acho que não tem diferença. Essas oportunidades, elas vão trazendo pra gente uma experiência de vida, né? Então, tudo começou muito cedo para mim. E o fato de eu estar sempre convivendo com a minha mãe, vendo os cursos que ela dava para os professores da área pré-escolar, as peças teatrais que ela montava, que ela dirigia, que ela ensaiava, eu estava sempre assistindo, sempre participando de tudo isso. Muitas vezes o trabalho com cenografia, porque o trabalho feito em escola, o recurso é muito pouco, então você tem que aprender a lidar, né, com caixas de papelão, você tem que aprender a lidar com jornal, você tem que aprender a lidar com todo tipo de material para você, a partir disso, criar uma cenografia, a partir disso, criar os adereços de cena. A pessoa desenha, a Sara desenhava o figurino, desenhava o cenário, tinha toda a história e ela contava a história pra gente, todo mundo ficava, né, já se imaginando, desde o mundo mágico dos gnomos, isso já foi muito presente, né? O David, sempre que a gente tinha um tempo livre, a Sara pedia, meninos, preciso de ajuda com o cenário. Daí chegava lá, tava a madeira, tava o material, tava os panos, vamos montar cenário, vamos erguer cortina. Um dia antes do ensaio geral, no local onde vai ser apresentado, todo mundo na academia para carregar tudo para os caminhões e depois descarregar. Acabou o espetáculo, vamos desmontar tudo, todo mundo cansado lá, mas vamos desmontar. Então, assim... É muito complicado, né? Aqui elas estão acostumadas mesmo com a gambiarra de cada final de ano, que a gente tem que montar em locais que não são adequados para isso, embora sejam até locais sofisticados, como o Espaço Ideias e tudo mais. Mas existe uma série de estruturas que a gente tem que criar. Por exemplo, você tem ali um palco, né, de 12 metros, maravilha, eles montam um palco. E aí você coloca o linóleo e, obviamente, tem aquelas cabecinhas do parafuso, entendeu? Que ainda fica ali, né, aquelas pontinhas. Então imagina isso para quem está usando uma sapatilha de ponta, né? Imagina isso para quem tem que fazer um trabalho de chão ali. Eu lembro muito bem, porque no cinema tinha todas as dificuldades. Aquele cinema, porque não tinha coxia, não tinha essas coisas. Então, quando a gente ia vendo tudo isso aí, você falava bem assim, ela é louca. Tanto o Mundo Mágico dos Gnomos quanto o Don Quixote. Don Quixote a gente apresentava no ginásio Marechal Rondon, sem estrutura nenhuma. Ela fazia ser um espetáculo que não saía perdendo naquela época e nem hoje, de grandes escolas fora, de grandes espetáculos fora, como eu disse, eu já assisti hoje, né? Então eu posso dizer isso, que ela consegue chegar no nível alto. Se você for olhar lá atrás, os melhores alunos, os melhores atletas, tanto de dança como de teatro, são pessoas carentes, são pessoas que necessitam de ajuda de custo. A minha avó sempre foi muito participativa em tudo, né? Para montar projetos, era minha avó que escrevia as coisas. E ela mergulhava de cabeça também para ajudar os jovens. Os jovens, eu lembro que chamavam ela de Dona Onça e também chamava de Vó Edith. Eu escrevia desde criança. A primeira vez eu publiquei uma historinha minha que eu escrevi, tudo baseado no Sítio do Capão Amarelo, foi publicado no jornal A Tribuna, que tinha A Tribuninha Infantil. E aí a minha historinha que eu escrevi, que era o nascimento da boneca Emília, que eu escrevi, foi publicada no jornal. A tia Edith dava muito esse valor e eu me sentia valorizado e incentivado a escrever cada vez mais. Eu vi muitos alunos rebeldes, que davam trabalho na escola para os professores, eles mudarem a atitude deles por conta deles estarem participando de um grupo de dança, de um grupo de teatro, e o quanto esses momentos eram divertidos, o quanto eles riam, o quanto eles, né, aquilo era uma alegria na vida deles. E eu vi isso, e isso me marcou. Cultura, esporte, tá ligado justamente para esse resgate aí, sabe? O resgate até da dignidade.
eu acho. Eu gostaria de falar da Priscila, que é uma aluna minha que veio para cá pequenininha, fez parte de um projeto chamado Arte Cidadã. De todas as crianças que entraram naquela época, ela foi a única que firmou o pezinho, entendeu? E veio e fez as aulas e foi fazendo e foi crescendo e se transformou hoje nessa professora maravilhosa que ela é. Uma professora que é carinhosa com seus alunos, é criativa, é sensível. Então a gente vê assim, e uma grande companheira, entendeu? Eu, na verdade, tenho aqui, eu acho que uma terceira filha. E quando você busca um caminho, que você trabalha com raiz, né? E centrado naquilo, e confiando naquilo, você jamais vai se perder. Você sabe que pode demorar, mas a demora, o tempo é importante porque a gente amadurece mais. As raízes se aprofundam mais. Quando eu ganhei a bolsa pela academia, então eu fiquei durante um ano junto com meus colegas pela academia. E daí, no ano anterior, eu queria ter participado da audição para a fundação e assim, minha idade não dava, né? Então assim, eu fiquei super triste porque eu queria, tipo assim, ir além do que eu já estava dançando. E daí ela falou, entrou na sala, ela apresentou os meninos para Dona Fátima. E daí ela falou bem assim, vocês querem fazer parte do projeto da fundação? E a gente assustou assim, e a gente falou, sim, com certeza. E aí ela falou assim, seja bem-vindo. Então, ou seja, a gente ficou mega feliz. Então daí eu acho que o esforço foi mais, a gente foi mais atrás da busca da técnica, da aperfeiçoar, de dançar mais, de se mostrar mais como bailarina, foi através daí quando a gente dançou. Foi no meu primeiro ano mesmo, eu passei como se não me engano, foi uns 3 meses por minha conta própria, né? E aí a sua mãe comentou sobre o projeto da Fundação André e Lúcia Maggi, mas que no momento não havia vaga, não tinha como entrar mais um bailarino nesse projeto. Então, nesse período, eu só acompanhava os bailarinos chegando uniformizados, com lanche, com transporte, e eu admirando tudo aquilo, assim, não era uma inveja, mas eu tinha uma admiração. Uau, que legal esse projeto, sabe? Que bom se tivesse mais oportunidades como essa. Aí foi depois de mais ou menos 3 meses, né, que eu já dançava balé, que surgiu uma vaga que uma menina do projeto, ela teve que se mudar com os pais para outra região, e foi onde surgiu essa oportunidade para mim, que foi assim, a pepita de ouro, quando eu consegui ter pessoas que me apoiavam financeiramente, né? Porque também para a gente ser um bom profissional e um bom artista, a gente precisa de um certo investimento, que nada é barato, né? E nada é de graça. E foi a Fundação André Maggi que proporcionou esse custo financeiro para que eu pudesse acessar os melhores cursos do Brasil, as competições, os exames da Royal Academy e ter aulas com os profissionais da Academia Líder de Artes e a Sara Jane, principalmente. Passar por essa transição de aluno, né, de estudante para profissional, foi incentivado desde aí da Academia Líder de Artes, porque como você comentou comigo, nós tivemos essa oportunidade de aprender também a criar, né, de coreografar, de pensar em cenografia, de pensar em figurino, de pensar em um enredo. Eu lembro que dentro do projeto a gente tinha esse espaço. O CI tinha um projeto que era Sim Saindo Novos Passos, coordenado pela Sara. O CI, ele abriu esse projeto para dar para crianças de periferia. Então, na época, assim, Priscila começou comigo, o André, ele começou fazendo aula de classe comigo, o José, o Júnior começou a fazer uma aula comigo. Então, assim, era todo sábado eu dava aula para ele, era até a matéria do 3º grau da Royal. Então, a Sara me preparava durante a semana no treinamento como professor para minha aplicação da matéria no sábado. São crias minhas que começou comigo e hoje está aí com a dança. A minha mãe já levou alguns alunos da Academia Líder para a competição, os alunos da Fundação André Maggi, que tinham um trabalho de um projeto social muito bacana aqui em Rondonópolis. Então, quando a Sara falou que teriam os bailarinos que seriam selecionados, os melhores para poder fazer essa viagem para dançar numa competição,
né? Porque nesse período eu fiz, eu acho que umas 4 ou 5 viagens antes de sair da academia e ir pro Bolshoi, né? Daí a gente foi para Indaiatuba. E a experiência de viajar com a Sara para Indaiatuba foi muito engraçada, porque era tudo cronometrado. Tudo. Banho, café, se arrumar, ir pro curso. Eu assisti a sua aula hoje e você precisa melhorar isso, nós precisamos trabalhar nesse ponto aqui. E anotava. Principalmente nas aulas da Dona Toshi. Foi muito importante a sua mãe levar a gente para essas competições e até para essas apresentações, porque foi a primeira vez também que eu dancei um balé completo, que nós participamos do curso cubano Cubalé, e a gente dançou La Bayadère com muitos bailarinos. Eu acho que tinha uns 100 a 200 bailarinos, e assim, foi onde eu comecei a perceber que eu levava jeito, porque eu tinha pouco tempo de balé, e eu lembro que nós de Rondonópolis, a gente ganhou lugar de destaque no meio de outros 150, 200 bailarinos, sabe? Eu fiz um pequeno duo com outro menino, que era uma das partes principais, próximo do Grand Pas de Deux dos principais solistas. Também outra oportunidade incrível foi poder prestar os exames da Royal Academy of Dance. Porque isso nos profissionalizou de uma forma, né? Porque a gente seguiu um padrão da Royal, e isso para mim assim foi incrível, você poder participar dessas provas, né? Que era muita disciplina, a forma que você entrava na sala, como você carregava a toalha, como você segurava a garrafa de água, que horas você podia tomar água. Então assim, eu não tinha vivido nada disso ainda, né? E esse foi o primeiro contato, porque a examinadora falava só inglês. Então foi o meu primeiro contato com a língua inglesa. Eu não sabia que hoje eu estaria aqui vivendo num país que fala inglês. São as coisas que acontecem, nada acontece por acaso, né? Então assim, foi muito importante, foi assim primordial para minha formação como bailarina, como pessoa, participar dessas viagens, ter a oportunidade de estudar com outros professores, com grandes nomes da dança no Brasil, e participar dessas montagens, dessas coreografias, dessas competições. Todos passaram para o Bolshoi em 2008 e alguns estão aí. Valdenir está morando em New Jersey, ele trabalha como bailarino em uma companhia de dança em New Jersey. O Rafael, que está dançando junto comigo nesse projeto, ele tem uma escola de dança em Primavera do Leste. Entre outros bailarinos que moram ainda em Joinville, que trabalham nessa área, outros escolheram outras profissões, mas o que eu posso dizer é que eu já vi muitos profissionais, muitas transformações acontecendo através de projetos realizados pela minha mãe, pelos meus pais, pela minha avó. A história da cultura de Rondonópolis e do Mato Grosso passa pelo nome de Sara Jane. Passa. Porque sem a Sara, eu acho que seria muito diferente. Sabe aquela mulher que toma a frente, aquela mulher que ousa? Eu também enxergo muito que as mulheres ousadas são as que realmente fazem histórias. E ela é, para mim, uma mulher assim, uma mulher guerreira, uma mulher que toma a frente. É muito importante esse diálogo e estarmos sempre ali envolvidos com a parte política. Por quê? Porque ela acaba definindo muitas coisas que envolvem o nosso trabalho. Seja ele como empresário, seja ele como artista. Então não tem como você não discutir as questões relacionadas à política pública. São 3 expoentes, né, em categorias diferenciadas. Venâncio nas artes marciais, né? A Sara, né, como grande representante da dança em Rondonópolis, e a Edith, minha amiga querida, saudosa amiga, né, professora emérita, de um dinamismo fora do comum, né? Então 3 pessoas admiráveis. Olha, a primeira luta assim que nós fizemos junto, que foi forte mesmo, foi para criar o Conselho Municipal de Cultura e a Lei de Incentivo à Cultura Municipal, que é a Lei Juca Lemos, através da Câmara Municipal. Fizemos manifestação, fizemos movimento, enchemos a Câmara Municipal de artistas para aprovar a lei. Aí
aprovou a lei, que era a lei de incentivo à cultura, que é a lei Juca Lemos, e para aprovar o Conselho Municipal de Cultura. Eles me escolheram para ser o primeiro presidente do Conselho Municipal de Cultura. A sua mãe participou também da primeira, ela foi conselheira da primeira legislatura do Conselho Municipal de Cultura, ela também participou. E quando o Conselho Municipal de Cultura foi criado, veio muita expectativa. Então foi criada a Associação de Profissionais da Dança, e aí começou o teatro, e aí com a criação da Associação de Profissionais da Dança, bem, qual o objetivo dessa associação? Precisamos de um festival. Mas a criação da Prodaro foi justamente quando nós tivemos a ideia de de fazer um festival grande desse porte. E também para fomentar a dança no estado, não só em Rondonópolis. Porque o que a gente observava, eu também, sua mãe, era muito fraca a dança no estado inteiro. As primeiras reuniões, acho que foi até na Escola Adolfo, junto com a sua avó, as primeiras reuniões, aí que definiu quem que ia fazer o quê, o que ia acontecer. Participei dessa criação da Prodaro, até do estatuto, né? Fui um dos revisores e contribuí para a formação do estatuto da Prodaro. Quando ela pega uma coisa para fazer, a gente tem que tirar o chapéu que ela só para quando termina. Privilégio de poucos humanos, né? Porque a gente não lida muito bem com disciplina. E a Sara Jane, ela faz isso. E se incomoda. A gente tem que saber que se incomoda. Principalmente o meio social, o meio político, o meio cultural incomoda. Pessoas organizadas incomodam. E Sara Jane vai estar sempre incomodando. Porque se você não fizer a coisa certa, ela vai fazer. Então, juntava assim, na verdade, eu, a mamãe e o Venâncio, e nós estávamos sempre envolvidos ali nos fóruns, nos debates, em todos os momentos que nós podíamos nos fazer presentes, né, para levar ali a voz, né, da crítica construtiva, né, das cobranças que eram pertinentes ao setor. E ela sobe na tribuna e ela fala, e a gente fica, né, passada com o discurso. Não o discurso da Sara não é planejado. Ela fala com o coração, por isso que a gente vai junto. Fui muito feliz nas 3 gestões que fui presidente, porque tudo isso aconteceu na minha gestão. E sempre ali, paralelo, funcionando como um chicote, estava a Sara Jane, né? Quando eu errava, ela nunca se acanhou em me cobrar, seu caminho é esse, está errado, vamos fazer o certo. O patrocínio, a formação de atores, né? Que era uma continuidade do Plano Nacional de Cultura, do qual a Sara Jane ajudou a implementar, juntamente ali com o Luciano Carneiro, fazendo cobranças. Que a lei veio, né? O Plano Nacional ele veio para todo mundo, e cada um estudou e cada um filtrou aquilo que era de melhor. Né? E juntamos todos esses saberes num caldeirão só e deu no que deu. Ela não é mulher de retaguarda, ela é mulher de vanguarda. Eu precisava de umas 20 dessas dentro da cultura pra gente. Não, é sério. É sério, a cultura precisa muito de provocadores, de pessoas que provocam. Olha, isso está errado e tem maneira de fazer certo. O provocador não é aquele que aponta o erro, é aquele que aponta a solução. Então, tudo que ela faz, além de ter um nível de excelência, vai ter um nível de competência. É de uma pessoa dessa que a gente precisa pensando em cultura. Então, eu acho muito importante reconhecer o trabalho de governo e trabalho de prefeituras, quando estes gestores trabalham cuidando com respeito de todos os setores que envolvem a sociedade, incluindo a arte e o esporte. Então, quando nós encontramos, né, no governo, seja ele a nível estadual, seja ele a nível municipal, pessoas que têm uma visão mais ampla, né, isso acaba trazendo benefícios inúmeros. E começou dali. O primeiro festival foi uma loucura, uma correria para buscar verba. Aí eu entrava na parte administrativa, diretor-geral, aí onde eu vi realmente o processo maior da dança, né, que era complexo demais. Então ela foi em todos os grupos que tinha na cidade, convidando, telefonando, porque na época não tinha mensagens fáceis como hoje. Eu tinha que levar carta de convite. Aí tô lá, trabalhando, colocando no linóleo, porque eu vou falar uma coisa para você. A primeira vez que nós fomos montar um espetáculo
que seria um festival de dança, você não sabe quantos andaimes nós montamos atrás de uma lona, para segurar todas aquelas lonas, tendo que amarrar para tudo que era lado, porque se desse vento podia derrubar tudo. Ali eu via, por exemplo, a questão dos bastidores. Quando alguns bailarinos saíam, a gente conseguia, no início, a gente conseguia ver o que estava acontecendo lá atrás. Principalmente as crianças correndo, né? O pessoal mais novo. Então você conseguia ver, você conseguia ouvir, porque quando a música cessava um pouco e entrava a voz do locutor, né? Aquilo assim, a gente conseguia ouvir, afinal de contas, não existia barreira física, era só um pano. Para trocar de roupa era do jeito que dava, assim, eu já estava acostumada, né? Que era o que a gente tinha, mas as meninas daqui que foram para lá, que era acostumada com teatro, ficaram achando péssimo, né? Realmente era uma luta. Você via, assim, eu tinha e tenho uma admiração muito grande, porque o que eu enxergo? Quando você quer, você faz. Você dá seu jeito, você dá o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor. E a Sara, para mim, é um exemplo muito forte disso. Porque ela fez, claro, ela trabalhou com uma equipe, ela tinha a professora Edith, ela tinha várias pessoas ali do lado, mas ela era a mola propulsora, ela era a líder. Conforme foi passando os anos, só foi melhorando, né? Quando chegou aquela estrutura de palco, nossa, que sonho, né? Nós trouxemos o palco da Danac, que era aquilo que eu te falei, era um teatro ambulante, né? Que tem a lâmpada, iluminação adequada para dança, para teatro, né? Trouxe vários municípios para a cidade de Rondonópolis, fomentou muita dança. Começou a aparecer muitas coreografias, professores novos, e aquilo saiu, como você saiu, fruto desse festival e outros bailarinos, né? Que hoje tem um monte de bailarino que está nos Estados Unidos, o Valderi, né? E outros está fora do país, que saiu justamente desse trabalho do Festival Mato Grossense. Então eles trouxeram muitos artistas, muitos dançarinos famosíssimos, Rondonópolis, na verdade Mato Grosso, às vezes nunca tinha tido contato com eles. Ela foi criada justamente com esse intuito, né, de alavancar as artes, principalmente a arte da dança, em nossa cidade. Tivemos dias, por exemplo, de termos que fechar os portões do ginásio de esportes Marechal Rondon por não podermos abrigar mais nenhuma pessoa lá dentro. Que a inscrição deu mais de 800 bailarinos que vinham de fora, imagina. 800 que iam dançar, mas era muita criança, muito adolescente, os pais vinham junto, os amigos vinham junto, enfim, na verdade isso multiplicava, né? 800 ia para 3.000 e poucas pessoas que entravam no mínimo em Rondonópolis. Porque tinha ali a rede hoteleira que vivia lotada, era mesmo um festival como na proporção da Expo Sul, que vinha empresários, na Expo Sul no caso, vinha empresários do Brasil todo e superlotavam os hotéis. E às vezes Rondonópolis não tinha essa estrutura para receber essas pessoas, né? E muitas vezes, tanto é que com os hotéis lotados, muitos grupos de dança que chegavam a Rondonópolis ficavam hospedados na própria academia, em escolas, porque não havia mais espaço aí na rede hoteleira. E fomentava ali a rede de restaurantes, bares, lanchonetes, até a vida noturna, né? A Marisa Estrela chegou no shopping, comprou 6 sapatos. 6 de uma vez, não sei quantas camisas para ela, para dar de presente, enfim. Olha só uma professora que veio. Agora imagina os outros, é um leque muito grande. E olha que foi, né, uma coisa que impressionou, impactou, né? Muito bem formado, bem trabalhado, veio com aquela força, né, como se fosse assim uma avalanche. Agora vai, né? Nós tivemos grandes profissionais, Toshiko Kobayashi, Kiko Guarabira, né? Marcelo Cirino, Marisa Estrela. Gente, vocês não têm ideia de quantidade de pessoas. Carlinhos de Jesus, então, nossa senhora. Não, profissionais que vieram aqui de primeiro
de primeira linha, né? É um grande bailarino e coreógrafo da Globo, o Caio Nunes. Na dança de rua, eles eram bem famosos, que é o Faísca e Fumaça. Eu lembro que o primeiro espetáculo deles lotou o ginásio, tiveram que fechar as portas e ficou um monte de gente assistindo do lado de fora. Carolina Neves, na época, que era novinha e depois se tornou primeira bailarina. Hoje ela trabalha mais como modelo. Aí entra a visão empresarial, a visão empreendedora da Sara, junto com a sua avó, com a equipe toda, de trazer e proporcionar para a comunidade toda, não era só para os bailarinos, como você citou, oportunidade de aprender com os tops dos tops dos tops do Brasil. Ali se transformava na capital nacional da cultura, movimentava grana, movimentava dinheiro, movimentava oportunidade. Então nós tivemos no decorrer do Encontro da Dança apoio através de editais que eram editais, né, do Estado. E em algumas gestões nós tivemos apoio também da Prefeitura. Eu tive grupos de alunas que foram a Rondonópolis no último, não esse que teve aqui, no último festival de Rondonópolis, que participaram, menção honrosa. Rondonópolis estava virando Joinville, de tanta participação da cidade toda, que aí começou depois no último ano dançar no shopping, né? O Encontro da Dança foi uma experiência assim, incrível para mim, porque eu nunca tinha subido num palco de competição. Então, através dali a gente conheceu outros profissionais renomados do mundo, do Brasil. Muita dança, muito tudo. Eu nunca tinha visto aquilo, entendeu? De forma tão grande, eu nunca tinha participado daquilo tudo. Minha primeira apresentação foi no 10º Festival Mato Grossense de Dança. A gente apresentou Le Jardin Animé. Uma das coisas importantes com a criação da Prodaro e com o início dos festivais mato-grossenses foi estarmos trazendo a banca do SATED, que é o Sindicato de Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões, para regularizar a questão profissional de vários artistas da cidade. Então, muitos bailarinos, muitos atores que não tinham registro profissional puderam ter o seu registro regularizado. Então, eu creio que pelo menos umas 8 bancas foram trazidas para Rondonópolis no decorrer desse período, né, dos 10 anos do Festival Mato Grossense. Era uma alegria, né? Eu acho que veio trazer também um aprimoramento, né, de bailarinos, de professores e de coreógrafos na época. Muitas escolas e grupos começaram a partir dali. Teve a motivação de todo ano o pessoal se prepararem, as escolas, né, que não tinha, fomentou muitas escolas, não só de Rondonópolis, né, que isso é importante, a dança nas escolas, né, e o teatro. Fomentou no estado inteiro, vinha escola de 1.000 e poucos quilômetros de distância, porque tem cidade aqui que é mais longe do que ir para São Paulo. E o Encontro da Dança, além deles terem a coreografia, que eles tinham que ensaiar e tudo mais, existia uma competição. E a competição instiga os jovens, instiga adultos, jovens. Então tinha aquela competição, então era muito legal. Toda a turma da escola levava um ônibus, geralmente, né, para poder torcer, porque tinha também premiação de torcida. Então aquele ginásio enchia de gente, aí era aquela torcida forte. Eu lembro muito da Elizabeth, quando minha avó montava as coreografias, e minha avó era excelente em montar também os cenários, ela tinha uma criatividade maravilhosa, minha mãe herdou isso dela também. Com 9,4 de nota, a escola Elizabeth Freitas Magalhães e a coreografia Sensualidade Nordestina. O melhor figurino, Edith Pereira Barbosa. Coreografia Sensualidade Nordestina. E a melhor torcida, Escola Elizabeth Freitas Magalhães.
E aí nós tivemos uma mudança no cenário, no cenário estadual, né? Os conselheiros eleitos, eles resolveram cortar a verba. Então, assim, o recurso foi cortado quase 50% do valor que a gente tinha acesso. Ou seja, mal dava para pagar o palco do Adanac. Era ignorância cultural mesmo. Porque querer talvez até queria. Mas é muito mais fácil você comprar uma passagem aérea e levar sua família para Disney do que dividir cultura com a população. Então, aquilo pra gente, emocionalmente, foi assim, a gota que faltava e a decisão de chega, né? Naquele momento foi uma decisão sábia. E o projeto do Encontro da Dança era um projeto muito bacana, é um projeto que não podia ter acabado nunca. Como também a Federação Mato Grossense de Teatro, praticamente acabou, os festivais mato-grossenses não existem mais. E como Rondonópolis é uma terra de agronegócio, eles realmente não olham, né, e não investem como deveria investir nessa parte cultural. Olha, eu acho que os últimos anos, pelo Festival da Dança, Mato Grossense da Dança, ter crescido muito, ele conseguiu mexer com muita gente que queria produzir, mas não tinha capacidade. Então nós tivemos sérios problemas para aprovar os projetos em Cuiabá, onde uma vez eu fui a convite dela, foi professor Venâncio, Erlan, ela e mais um artista que eu não lembro, porque o conselho estava emperrando. Então isso incomodava muito, porque os eventos eram de alta qualidade e tentaram boicotar a gente lá em Cuiabá. E nós saímos aqui, pegamos um carrinho de manhã cedo e ficamos até 7 horas da noite. Eu não sei se foi o penúltimo projeto, se foi o último projeto que nós suamos muito para poder aprovar, mas nós conseguimos vencer, né? E o festival aconteceu. Eu via uma situação assim de luta, de guerra mesmo, de batalha, onde, puxa, será que era preciso? Sabe, você via todo um primor na realização dos pequenos detalhes e essa dificuldade ainda. Mas sempre olhando com uma certa reserva em razão justamente da falta de visão administrativa da administração pública. Não apenas dessa, mas de todas. Era dali que surgiam novos talentos, né? Novos profissionais da dança. Quando acabou o Festival Mato Grossense, acabou muita coisa, né? Eu falo com muita tristeza que uma parte da dança morreu aqui em Rondonópolis, né? E esse trabalho nas escolas que a vovó oferecia, porque acabou o encontro da dança. No último encontro da dança, minha avó descobriu que ela estava com câncer e no ano seguinte ela veio a falecer. Então, eu acho que uma parte da cultura e de toda essa arte dentro das escolas que a vovó realizava junto com a minha mãe, eu acho que essa parte precisa urgentemente renascer de novo dentro das escolas públicas, porque a quantidade de jovens que eram resgatados através da arte, através do teatro, através da dança era muito grande. Mas também a partir do seu cancelamento, as coisas meio que caminharam para trás, como eu já disse em outros momentos, né? Então eu vejo essa situação de Rondonópolis de vai e vem, mais vem do que vai. O Teatro Municipal nossa, a gente fez muito, fizemos manifestação, era camiseta. Então, a sua mãe, no festival de dança, ela resolveu fazer o seguinte: Teatro Municipal no primeiro folheto. Ela falou, vai ser a nossa luta. Era sua mãe, a sua avó, o seu pai e todos aqueles da Prodaram abraçaram essa causa. Eu me recordo assim que era uma luta muito grande. A Sara vivia em Cuiabá, vivia conversando com secretarias, né? Eu não me recordo agora também assim quem eram os secretários, porque foram muitos anos, devem ter sido vários secretários.
Colhemos assinaturas de quase, sei lá, da cidade toda, com aqueles livros, que em cada evento a gente levava aquele livro aberto para as pessoas assinarem, para poder pressionar os políticos aí a construir. Já chegamos a ter reuniões onde apresentaram um projeto do teatro, toda uma arquitetura que seria construída, e creio até que chegou a vir uma verba para a construção desse teatro municipal, e fizeram reunião, isso foi divulgado em toda a imprensa, e finalmente eu não sei para onde foi essa verba, não sei o que aconteceu aí com esse projeto do teatro. A luta dela para um espaço decente, né, é um direito nosso. Inclusive, um candidato subiu ao palco onde nós fizemos uma campanha Teatro Municipal Já, onde várias pessoas do teatro, várias pessoas da dança, da música, o pessoal do quadro, nós lotamos aquela Praça dos Carreiros, usando aquele coreto. E ali veio um prefeito, né, que infelizmente não cumpriu com a palavra dele, infelizmente, e ele disse para nós, prometeu para nós em cima do palanque que era a prioridade dele construir o Teatro Municipal Já. Aí a terceira vez foi aonde fizeram aquela compra da área, a antiga rodoviária, que pagaram uma fortuna, saiu a verba. Para onde foi a verba? Saiu para onde? Ah, a planta sempre teve maravilhosa, adequada, né? E tudo mais. Mas lá virou uma parada de ônibus, né? Virou um estacionamento e vendas de drogas, infelizmente. Agora, o que mais é necessário para termos um espaço adequado, seja um centro de eventos para atender não só quem trabalha com dança, mas quem trabalha com esporte, quem trabalha em outras áreas? Bom, eu não sei mais o que precisa, né? Quer dizer, acho que o que precisa é vontade, né? Dinheiro tem, projeto tem, planta tem, falta o quê? Quanta vontade de trazer, né, peças teatrais para Rondonópolis, e a gente não tem. Muitas vezes não faz porque não tem um espaço adequado. Se a gente for comparar o que se faz no teatro, a mesma coisa que eu digo, o que se faz no estádio. Quantos jogos tem no estádio? Será que a gente vai fazer menos teatro do que futebol? Eu acho que não. Ainda mais se tiver lá dentro escola, ainda mais se lá dentro tiver uma faculdade de arte, ainda mais se lá dentro tiver gerando fonte de renda, cursos técnicos e tudo mais. Eu acho que está na hora da gente. Não passou da hora, está na hora. E a gente está sempre tendo que renovar as nossas esperanças de que algo possa acontecer. Agora nós trouxemos uma discussão a respeito da possibilidade de um centro de eventos, né, que fosse um centro de eventos que abrigasse e que atendesse ao agronegócio, à classe empresarial, à classe industrial e também à classe artística. Então, por que não fazer uma coisa mais ampla, né, envolvendo não só eventos variados, mas também juntando ali os eventos de esporte, né, museu, áreas para vários tipos de atletismo, entendeu? Que você pudesse ter no mesmo local, no mesmo complexo ali, atender múltiplos eventos ao mesmo tempo, com estacionamento e com estrutura. É o que nós cobramos, um espaço multifuncional. Por quê? Como eu falei, tudo lá dentro ficava concentrado ali dentro, tudo pode fazer o formato que quiser. Vai ter dança, vai ter campeonato de jiu-jitsu, vai ter vôlei, vai ter tudo hoje, com a tecnologia que nós temos, pode fazer isso aí multifuncional, que é uma maravilha. E isso traz para a cidade muito ganho, muito ganho. Além do nome, a projeção que a cidade de Rondonópolis levaria. Então eu acho que, ainda que ela não tenha concretizado a realização da construção do Teatro Municipal, ela pode se considerar uma profissional realizada, porque ela é, na minha concepção, a maior referência da história das artes, principalmente da dança, em nossa cidade. Quando você para olhar assim 40 anos e você vê pessoas que caminharam com você, pessoas que hoje você tem netos fazendo aula, sabe? Crianças que hoje são adultos, né? Que trazem os filhos para fazer aula aqui na Academia Líder de Artes. Então você passa
você vê mais de uma geração passando pela líder. E coisas incríveis que aconteceram, por exemplo, de garotos e de pessoas que nunca tinham feito teatro, não tinham experiência, e eles, a partir de um personagem que eles tiveram que estudar, que eles tiveram que ensaiar, eles demonstraram assim, um talento fantástico, eles surpreenderam, eles foram além do esperado. E quando chega no final, depois de todas as broncas, depois de todas as horas de ensaio, eu sei, eu pego no pé. Mas enfim, no final a gente tem aquela alegria, tem a satisfação, a gente sai de um espetáculo assim, nossa, realmente valeu a pena todas aquelas horas. Mesmo que venha o cansaço depois, você tem uma memória boa, uma memória de você ter participado de algo que foi incrível. Com a sua capacidade de tornar as adversidades, às vezes, fonte de inovação. E a classe que ela tem para fazer tudo isso, né, sem descer do salto. Ela é uma profissional exemplar e difícil de se encontrar. Cobra disciplina, cobra respeito, cobra compromisso de horário. Se tem uma pessoa nesse estado que merece essa homenagem, é sua mãe. Eu admirava a Sara, admiro a Sara por essa efervescência cultural que está dentro dela. O que ela faz com amor. E hoje são poucas pessoas que fazem por amor. Para mim é uma referência de mulher. A Sara está deixando um legado na cultura, na história do Mato Grosso. Ela é reconhecida por tudo que ela faz na dança. É toda a batalha de querer muito mais progresso para a dança, né? Sara Jane é uma dessas pessoas que não pode faltar nas sociedades humanas. E de fé em Deus, acima de tudo, que ela nos faz crer que existe a presença de um Deus, que por trás de todos nós artistas existe essa força que nos move, que nos faz ser não só bons profissionais, como pessoas melhores. Eu nunca encontrei uma pessoa tão séria e tão criativa e tão artista como ela é. A Sara ela foi treinada para ser um soldado, embora firme, dura muitas vezes, mas encantadora. Ela me ajudou a crescer muito como pessoa. Para minha vida, assim, ela é história, ela faz história, é uma pessoa inesquecível completamente. É muito gratificante poder estar fazendo parte disso tudo. A minha mãe, ela começou muito nova a trabalhar. Ela sempre foi muito séria, muito focada no que ela queria e muito disciplinada. Eu acho que ela também, hoje, ela é uma pessoa muito mais tranquila, tem uma sabedoria diferente, é normal, porque eu acho que conforme o tempo a gente tem que evoluir, né? E ela sempre foi buscando evolução. Então é isso, tenho muito orgulho da minha mãe e eu quero me espelhar sempre nela. São anos, né, comprovadamente documentado, né? Então é muito trabalho, filha. É uma coisa que são pouquíssimas pessoas que passam a vida e concluem isso. Então acho que é um legado que ela vai deixar grande para as filhas, para os netos e principalmente também para os alunos dela. Isso que eu acho que é o mais importante. Nós não realizamos nada sozinhos. Nós precisamos lembrar de cada pessoa e de cada pessoa dentro da equipe. Desde aquela que levanta o andaime, desde aquela que passa a vassoura no chão. Todos compõem e todos merecem os nossos aplausos e os nossos agradecimentos também. E é isso, eu só tenho que fechar isso aqui realmente agradecendo a Deus. Eu tenho que agradecer muito a Deus. Primeiro pela minha vida, porque se eu estou aqui porque existe um Deus Criador. Segundo, por ter me capacitado, embora eu tivesse muitas impossibilidades e improbabilidades na minha vida, não é? Embora eu estando aqui em Rondonópolis e tendo toda essa carência de bons profissionais perto de mim, entendeu? Eu tive ali uma mãe fantástica, eu casei com um homem fantástico, um homem de princípios, um homem guerreiro, um homem também que tem essa gana por realizar coisas bem feitas.
né? As minhas 2 filhas que estão aqui, ó, inclusive, olha só que delícia, ser filmada aqui, participar de um documentário produzido por minha filha, que coisa incrível. Sem né? pressão. É alegria tanto da família, né? A família que eu tive, não posso deixar de falar de todos os patrocinadores que o Senhor tocou o coração e que foram pessoas assim que deram para a gente condições da gente realizar, da gente produzir, de fazer algo a mais, né? Esses empresários maravilhosos aí que têm um olhar sensível para a cultura, que fizeram parte de toda essa história, né? Políticos que realmente chegaram a realizar ações que vieram a beneficiar o segmento da cultura. Nós temos aí os pais, os alunos que acreditaram, que vieram, que trouxeram seus filhos para cá, esses alunos incríveis que se dedicaram, fizeram aula, ensaiaram horas e horas e horas seguidas, né? Com elogios e com muitas broncas, a gente sabe. Mas tudo isso, essa maravilha toda que é a vida, essa maravilha que é viver, né? Que Deus nos ensina, que embora a gente não seja perfeito, que a gente cometa falhas, nós podemos aprender no decorrer do caminho, nós podemos converter, nós podemos mudar a trajetória, nós podemos avaliar as coisas que fazemos e tomar decisões melhores, né? Tomar decisões mais sábias. Mas principalmente eu agradeço a Deus pelo milagre da minha vida e de tudo que eu pude e de tudo que Ele permitiu que eu realizasse. Só agradecer a Ele por essa experiência. Eu quero que esse documentário sirva como inspiração para outros profissionais, tanto daqui de Mato Grosso como no Brasil, para que esses profissionais tenham como referência a história de uma pessoa que fez acontecer do zero. Um exemplo de uma mulher que não olhou para o que ela não tinha. Ela olhou para o que ela gostaria que tivesse e fez acontecer.